A revolução do amor. Nós já pregamos aqui nesta comunidade 5 sermões sobre o amor. Repetimos esses sermões 2 vezes em Portugal, uma vez na Alemanha e uma vez em Serra Negra. Esse de hoje é sobre o tema, mas com a atenção principal no livro de 1 João. Está então o primeiro versículo no 1 João, capítulo 4, versículos 8 e 16. Nós falamos ontem para os líderes a respeito da reforma que nós temos recebido e participado dela, que começou no final do ano 67 e prosseguiu em todo o ano 70 e depois ainda um pouco mais. A reforma não parou e a reforma não pode parar. A gente tem que ir descobrindo, recebendo as revelações de Deus, das suas verdades ditas pelo seu Filho aqui aos seus apóstolos. E os apóstolos ficaram incumbidos de passar à igreja essas revelações. Então, irmãos, esse tema é muito importante porque vocês viram nas mensagens anteriores que ninguém de nós vamos ser julgados por participarmos da igreja presbiteriana, ou da igreja batista, ou metodista, ou Assembleia de Deus, ou pentecostal. Ninguém vai ser julgado por doutrina. Nós vamos ser julgados se nós amamos ou não amamos. Isso está lá no 25 de Mateus, quando Jesus chegar de volta e nos solicitar, de forma que ele veja quem são as ovelhas, os justos, os que amam, para colocá-los à direita, e os que não amam, os cabritos, à sua esquerda. Falamos isso em Serra Negra, e a hora que falamos amém, todos os nossos livros foram vendidos. Tal foi a bênção que Deus procedeu usando-nos nessa palavra sobre o amor lá em Serra Negra. Esta é a revolução do amor. Que revolução é essa? Descobri no livro de 1 João. É uma coisa tremenda o livro de 1 João. E o versículo 2 primeiros são assim, presta atenção. Aquele que não ama não conhece a Deus. Vamos repetir? Fala por irmão aí. Aquele que não ama não conhece a Deus. De novo. Aquele que não ama não conhece a Deus. Prossegue. Porque Deus é amor. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E agora João repete. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. Deus é amor. Acreditamos que o cristianismo, irmão, é uma revolução de amor. A gente não ama, se converte a Cristo e há uma revolução no nosso interior de amor. E nós estamos convencidos que não existe nada mais importante em todo o mundo do que isto. E aí eu pergunto, qual é o nosso conceito de amor? Resposta, que Deus é amor. O nosso conceito de cristãos sobre o amor é que Deus é amor. E nós discutimos isso aqui na reunião de oração, né, Bilão? E vimos que precisamos debater mais esse assunto tão importante, tão revolucionário que está na primeira de João. E aqui João repete, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E no entanto, porque o coração do homem é enganoso e é perverso, e que ele não chega a acreditar que a mensagem básica
do Novo Testamento todo é o amor. E que a mensagem explosiva do amor está aqui no livro de 1 João, aqui no finzinho. Então nós devemos acreditar, irmãos, que o cristianismo é uma revolução de amor. E que não existe no mundo nada mais importante do que isto. O quê? Isto o quê? O que nós vimos nos primeiros 2 versículos. Que Deus é amor. Em 1 João, nos é dito que Deus é amor. Não sou eu que estou dizendo. É o apóstolo João. Deus é amor. E o que é uma definição declarada e muito simples? Deus é amor. O Deus Pai é amor. O Deus Filho é amor. O Deus Espírito Santo é amor. Os 3 são um Deus só. E esse Deus é também amor. Deus não fabrica amor. Eu falei isso aqui na reunião de oração. Deus não fabrica amor. Deus não nos envia amor. Deus não manda amor. Deus é amor. O amor de Deus é o amor ágape, é o amor infinito, é esse amor incomparável, é a própria essência de Deus, é a própria natureza de Deus. Deus é amor. Por isso é humanamente incompreensível e absolutamente incomparável essa definição que Deus é amor. E 1 João acrescenta, olha o que ele fala no versículo 11: amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Fala só comigo o final. Nós também devemos amar, olha por irmão, uns aos outros. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu já preguei 5 vezes sobre esse tema, esta é a 6ª vez. E ainda não estamos nos amando uns aos outros. Tivemos brigas essa semana, tivemos problemas com familiares, uns com os outros. E vamos chegar ao ponto de cumprir o que a palavra revolucionariamente está falando com cada um de nós que nascemos de novo. O próprio Deus, irmãos, aperfeiçoa o seu amor supremo através do nosso exercício fraternal de amar uns aos outros. Deus está aplicando um ensinamento através do nosso amor fraternal. E a gente dá um exemplo. Eu repito e vou repetir de novo. Deus é quem estabelece o relacionamento entre um irmão e o outro. Entre o outro e o irmão. Porque Ele é amor, e a essência dele é amor, e Ele é naturalmente amor. Ele ama o irmão e ama o outro irmão. E Ele exercita esse amor fraternal entre os 2 irmãos. Aquele irmão me amando e eu amando o meu irmão. Mas agora pergunta e me ajuda: será que isso está acontecendo entre nós? Nós estamos tendo realmente
é o exercício desse amor fraternal de irmão para com irmão, de irmã para com irmã. Jesus, irmão, unificou os dois mandamentos da lei. Patrícia, você está aí? Ontem discutimos isso lá, quando eu estava recebendo esses aparelhos novos. Nossos irmãos aí, de uma denominação, querem retirar pessoas das igrejas evangélicas para levar para a igreja deles, porque só eles acham que são certos. Eles guardam a lei, especialmente o sábado. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia, Deus fez um novo dia. E que dia é esse que Ele fez? Não é a segunda, não é a terça, não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta, não é o sábado e não é um simples domingo. Que dia é esse? É o dia da ressurreição dos filhos dele, que é o primeiro dia da semana. E pergunto para Jesus, qual é o mandamento da lei? E Jesus unifica os dois, Patrícia, as duas leis principais. Ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, Jesus está respondendo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele repete: eu sou o Senhor. Quer dizer, eu é que estou insistindo com vocês. Os dois principais mandamentos que ele uniu: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Segundo, essa mensagem explosiva do 1 João. Agora, 1 João 3,11. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é essa. Olha o que João está falando. Ó. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é essa. 2 pontos. Que nos amemos uns aos outros. Vamos repetir? Eu vou declarar algo que eu nunca declarei aqui. Mas eu não sei porque Deus está exigindo de mim. E eu vou cumprir o que Ele exige de mim. A maioria dos cristãos presentes não guardam a palavra. Ouvem, tornam a ouvir, ouvem, não guardam, porque não cumprem. Mas, para eu pregar em Serra Negra, eu orei 1 mês, todos os dias, sem parar, e orei numa reunião antes daquela que eu ia falar. E Deus abençoou tremendamente a palavra. E nós entendemos que Deus falou com aqueles 850 líderes que estavam lá. Mas o que eu quero é que Deus fale aqui. O que eu quero é que vocês não venham e voltem do mesmo jeito que vieram. Tem que haver uma revolução. Tem que haver uma explosão. Porque esse livro de 1 João, eu estou lendo, relendo, e está explodindo as palavras dentro do meu coração. Por isso que eu pus esse tema aqui. A família é a ilustração mais adequada para demonstrar que quem amar a Deus, o Pai, amará também o Filho. Esse filho que era primogênito e que agora esse filho que era o unigênito e que agora é o filho primogênito de Deus. E como ele ama
os seus irmãos mais novos que estão aqui, nós também temos que amar esses irmãos de Jesus mais novos que estão aqui. Será que você entendeu que você é irmão de Jesus? Ou não entendeu? Cadê o amém? Você entendeu que você, quando nasceu de novo, você entrou para a família de Deus, Ele te predestinou para você fazer parte e deu esse privilégio de você ser chamado filho de Deus. E agora, Jesus não é mais o filho unigênito de Deus, Ele é o primeiro, e nós somos os filhos mais novos de Deus e irmãos mais novos de Jesus. E se Jesus ama os seus irmãos mais novos, nós, como irmãos dos mais novos, temos que nos amar uns aos outros. Amém ou não? A fé em Cristo, irmão, assim como a prática contínua do amor fraternal, é sinal de que nascemos de novo e que somos de fato cristãos. Capítulo 4, versículo 7 de 1 João. Segunda mensagem que está em João. Essa mensagem explosiva, eu tirei do 1 João 3,11, que diz: porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Eu estou pensando em mim, porque eu tenho dito que a família é a oportunidade maior de nós nos exercitarmos nesse amor uns aos outros. Mas eu percebo que eu amo mais a Neide aqui, não é em casa. Lá em casa, ontem, eu estava deitado, dando uma dormidinha. O José ia passar para a gente fazer o evangelismo aqui à tarde, às 4 horas. E aí ela subiu a escada e falou: Bíblia, acorda! Pomba! Eu falei: você é muito... O que eu falei, né? Esqueci. Hein? Você é muito brava. Será que tem que me acordar assim? Acorda! Fala assim: acorda, benzinho. Eu vou acordar. Então, está mudando o meu relacionamento. Com 88 para 89, ainda Deus usa essa oportunidade de eu conseguir amar como eu devo amar minha esposa. Não adianta aqui abraçar aqui, eu com ela, e lá em casa, pensa que eu não sei o que anda acontecendo? E o Jaime Kemp gosta de contar aquela ilustração que eu vou repetir. O pai está na casa diante da televisão, lendo o jornal. A coitada da esposa está aprontando o nenenzinho. Já aprontou os 2 maiores. Agora está tomando tempo para pôr uma roupinha, um sapatinho bonito no menorzinho. E ele fala: vamos logo, está chegando a hora. Eu não gosto de chegar atrasado na igreja. Vendo a televisão e lendo o jornal. Aí ela diz: pronto, puxa vida, até que enfim. Vamos para o carro. Eu já falei, próxima vez tem que arrumar esse menino antes. Eu não gosto de chegar lá e o diácono na porta e eu chegar atrasado. E vê se escuta, viu? E aí, chega. Aí, chegamos à igreja. Paz do Senhor, diácono. Como é que está a família? Tudo bem. Uma beleza. Minha casa é um testemunho. Aí ele entra. E o pastor agora é o irmão. Esse tal. Vai orar. Deus de Jacó, de Abraão. Deus, termina, canta o hino com entusiasmo e termina com amém
entra para o carro. Eu já falei, próxima vez tem que chegar na hora. Eu não gosto de chegar atrasado. E vai para. É assim a coisa. Aqui é uma coisa, lá é outra. A mensagem, você vê que eu estou repetindo, né? A mensagem que nós estamos falando sobre ela, essa explosiva, não é nada mais do que o evangelho que nós temos ouvido desde o princípio. Que nos amemos uns aos outros. Se o nosso defeito como cristãos é não conseguir amar os outros irmãos, estamos em grande perigo, irmãos. Se o nosso defeito, estou repetindo, como cristãos que somos, é não conseguir amar os outros, estamos em grande perigo. Não podemos ter comunhão com Deus sem termos comunhão com os nossos irmãos. Sem termos comunhão com o nosso Cristo, nosso irmão. Sem termos comunhão com o nosso Deus. Não podemos amar a Deus sem primeiro amar o nosso irmão. E aí eu faço uma pergunta aqui. Não é o que diz 1 João 4, 20? É. O que diz João 4, 20? Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Exemplo. Você pode vir aqui? Exemplo. Para você levar para casa. Ela eu estou vendo. Deus eu não vejo. Deus é um Deus invisível por enquanto para mim. Ela que eu vejo, se eu não amar essa menina bonita, eu não vou poder amar a Deus. Porque se eu vejo qual é teu nome? A Soninha, se eu vejo e não consigo amar a Soninha que eu vejo, de forma nenhuma eu poderei amar a Deus a quem eu não vejo. Eu já chamei ela porque ela me ama e eu amo, e já não é de hoje. Mas isso tem que acontecer com cada pessoa que eu estou vendo. Se eu não amar quem eu vejo, não adianta dizer que ama a Deus, porque você não vê e não vai amar. Eu te amo e vou amar a Deus. E você também. Esse exemplo é para a gente levar para casa. Se você ama a tua esposa que você vê, você pode amar a Deus. Mas se você não ama, aí é problema. Se alguém disser, eu estou repetindo, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Um cristão, irmãos, é sempre habitação do Espírito Santo. Nós somos a morada do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, todo o poder para essa tremenda revolução do amor em nós, o Espírito Santo é que nos dá exatamente aquilo que precisamos para podermos amar aos necessitados. Tive fome e me desse de comer. O necessitado estava com fome. Tive sede e me desse de beber. Estava nu e você me deu roupa. Eu estava enfermo e me visitaste. Sempre que o fizeste, Jesus está falando, a um desses pequenininhos irmãos,
aqui, a mim o fizeste. Aí, exemplo. Quem acha-se aqui muito necessitado? Levanta a mão. Eu não preciso amar ninguém, não tem ninguém necessitado. Será que ninguém precisa de alguma coisa? Ninguém precisa? Mas não precisa, hein? Todos precisam. Enquanto você se julgar que não precisa, continua essa situação. Nós precisamos nos abrir com o irmão. Nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Nós precisamos de uma cobertura espiritual para que nós possamos consultar a nossa cobertura nos momentos precisos e necessários. Por exemplo, a minha cobertura espiritual chama-se Jorge Mitian. E ele me dá livro e fala: Abílio, você é o meu melhor amigo, você é um irmão. Eu amo esse homem porque ele me ama, porque ele cuida de mim, porque eu preciso dele, eu consulto, nós debatemos. Você também tem que ter sua cobertura espiritual, o seu líder. Por isso que precisamos dos grupos. Porque no grupo fica mais fácil. Eu já disse no domingo aqui que o pastor tradicional não descia do púlpito. Não desce ainda. Mas o pastor que passou por essa reforma dos anos 60 e 70, ele tem que descer do púlpito para se relacionar. Porque o púlpito fala, mas poucos ouvem. O púlpito fala a verdade, mas poucos aplicam. Mas no grupo, no discipulado, nós não ensinamos, nós passamos aquilo que nós somos, o nosso exemplo, aquilo que Deus fez em nós, está fazendo em nós, nós formamos o outro irmão. Ele precisa de ser formado, porque ele converte, ele é um crente, e ele não pode continuar sendo só crente, ele tem que ser um discípulo, um seguidor dos passos de Jesus. E aí, o pastor precisa descer, e o pastor não vence, então ele tem essa liderança em 116 grupos, uma liderança e os colíderes, para que eles façam essas reuniões. E a gente só, quando é chamado, ou então, porque esta igreja é abençoada, nós temos sábado sim, sábado não, uma reunião da liderança principal da igreja. Mas já tem líderes que já não vêm mais. Há uma pressão social que vai desfigurando a igreja de Jesus. Ontem foi uma tremenda reunião sobre a reforma. Ele está aí, o Alexandre, o pastor lá da Igreja dos Altos, não está. Ele me disse ontem no final da reunião, Abílio, precisa repetir isso 10 vezes, porque não é fácil, é tanta coisa aplicada, que a gente precisa entender para vivenciar isso. O senhor repete 10 vezes? Vou repetir. E você me ajuda, pede para os pastores e líderes que não estão vindo, que eles precisam estar presentes. Não por causa de mim, por causa deles. Sempre são os mesmos que faltam. E estamos chegando à conclusão que vamos ter também, agora em diante, depois do encontro local, reuniões com os líderes de grupo, para debater, para chegarmos aonde Jesus quer que cheguemos. E amém. Amém, irmãos. Aquele que não conhece a alegria de dar,
É hora da oferta. Eu dava com tanto, puxa, meus 50. Quantos que eu tenho aqui? Tenho só mais 2. E aí, 50 é muito. Mas eu fiz um propósito comigo. Eu vou exercitar a dar sempre a maior nota da minha carteira. Aí no começo, eu queria que ela ficasse. Mas eu tinha feito um propósito e ela saía e ia para a festa. Sabe o que aconteceu? Essa bênção revolucionária do amor de Deus em mim, me deu o prazer de dar. Eu tenho alegria de ficar sem essa nota. Levou tempo, mas agora eu tenho prazer e uma grande alegria. Eu dou aqui e dei 50 euros em Portugal, em cada culto que eu estive lá, porque lá os 50 euros são 5 vezes 4, 20 mil, né? 200. E o Ed também fez isso. Aí cheguei na Alemanha, também. Aí, quando saí, dei uma oferta de 200 euros para o nosso missionário. E depois cheguei em Portugal, outra oferta de... Porque é uma alegria, um prazer de tirar e dar. Mas não foi fácil. E eu percebo que a igreja não é como a igreja na Nigéria, que todos dão, poucos dão. Você não experimentou a alegria de dar. Imagina então, se alguém precisa de ser ajudado por você. Por exemplo, Josué vai para os Estados Unidos. Coitado do Ed, vai gastar 15 mil reais. Chega uma irmã e dá 1.000 euros. Que alegria que essa mulher. Chega o outro pobrezinho, dá 100 euros. Até o Josa me deu dinheiro para viajar. E o Josa deu 100, não, 200, 300 reais, ou dólar, real. Gente, experimente a alegria de dar. Não só na oferta, mas a alegria, o prazer que Deus vai trazer a você de oferecer algo para o irmão carente, para o irmão mais fraco, para o próximo necessitado lá fora. Eu não dava oferta para os meninos que batem no carro, você tem que abrir a janela, e ele fala, me dá. Eu não dava. A irmã Honório falou, Abílio, por que você não dá? Ah, eu sei lá o que eles vão fazer com o dinheiro. Você não tem nada que ver. Experimente dar. Comecei a experimentar. Aí, ele fala assim, Deus te abençoe. Aí eu só tenho 20 centavos. Deus te abençoe. Agora eu tenho 5 reais. Deus te abençoe. Quer dizer, experimenta. Tem gente com a cara fechada, não quer dar, não dá. Mas tem gente com a cara aberta, que vai passar a dar. E não é nada que vai fazer falta. Porque depois que eu comecei a usar o dinheiro da carteira, Neide, é verdade ou não é? Nunca mais faltou dinheiro na minha carteira. E tem um irmão lá aqui, que eu não vou falar o nome, que resolveu fazer como o Abílio faz, mudou a vida financeira dele. Ele já deu testemunho. Você já experimentou a alegria de dar? Aquele que conhece a alegria de dar, aquele que não conhece a alegria de dar, não começou ainda a viver. Porque, na verdade, somos muito abençoados ao dar. É um princípio revolucionário de vida, que as nossas maiores alegrias venham do ato de dar. É completamente contrário à nossa carne, ao nosso desejo egoísta, que queremos tudo para nós.
por essa natureza pecaminosa que nós trazemos do Adão, que nos faz apoderar de tudo que é nosso para nós, para nos tornarmos centro de nós mesmos. Mas quando nos centramos em Cristo, irmão, é exatamente o contrário. Cuidarmos do nosso próximo e do nosso irmão mais fraco, como cuidarmos de nós mesmos, a mesma coisa. Como eu me cuido, eu cuido deles. Como eu cuido deles, eu me cuido. Aí vemos como vamos e como estamos perante Deus. E eu, na ceia anterior, fui convidado a pregar numa igreja, porque eu nunca falei na ceia o que falei na última ceia. A gente chega ali, examine-se a si mesmo, ali para. E eu comecei aí. Por quê? Porque Paulo começa ali falando para você, antes da ceia, que você se julgue. Para você ver como é que você está perante Deus. Para você ver como é que você vai. E se você percebe que não vai bem, Deus atua exatamente naquela hora, te disciplinando, te ensinando, para você mudar de vida. Aí fui convidado a fazer a ceia lá naquela igreja. E pregar naquela igreja. E também preguei sobre amor, esqueci. Eu preguei lá sobre amor e Deus abençoou muito. Eu estou passando da hora. A Neide fala, não passa da hora. Mas hoje eu comecei, era 10h35, não tem como não passar. Eu estou cortando aqui alguma coisa. Vamos chegar no terceiro ponto. Passamos da morte para a vida. Olha o que João fala no 3,14. Ó. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. Podemos dizer, irmão, eu não permaneço na morte, porque eu já sou nascido de novo. Como é que nós sabemos que nascemos de novo? Bem, existem várias maneiras, e a principal delas é pelo amor. Se não temos a semente da revolução do amor aqui no nosso coração, para ela brotar, para ela criar vida, se não temos essa semente da revolução do amor no nosso coração, começando a produzir amor pelos irmãos, é porque não amamos. Nós passamos da morte para a vida. Pertencíamos ao império das trevas e do ódio. Mas Cristo nos transportou para o reino da luz e do seu amor. Cristo nos concedeu mudança de cidadania. Eu era o cidadão do reino das trevas e Ele me transportou para eu ser cidadão do reino do seu amor. Não há conversão sem revolução. Não existe conversão sem uma revolução de vida cheia de amor. Veja o versículo 16, fala assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Conhecemos o amor através do exemplo de Cristo, ao Ele dar a sua vida em nosso benefício. Eu agora estou me lembrando de Jesus. Eu estive lá em Israel, conheci o Monte Calvário. Ele tem a cara de uma caveira. E agora eu estou lembrando daquele monte e visualizando, na minha intenção aqui, Jesus subindo aquele monte com a cruz nas costas, pesadíssima, suando sangue, apanhando, sendo cuspido, fazendo aquilo. Não é um sentimento qualquer de Jesus, é uma ação
Amor é ação. Amor não é palavra. Amor é atitude. E se você fala amém aqui e sai correndo para almoçar, é difícil você mostrar que ama. Porque amor é ação, é abraço, é beijo, é procurar uma pessoa carente, é ver uma pessoa que nunca foi vista e que está aqui. Essa igreja é abençoada? Sim, ela tem que ser abençoada para abençoar. Não amemos, irmãos, só de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Fala 1 João 3,18. Portanto, o próprio Tiago, no capítulo 3, versículo 2 dele, não está de maneira nenhuma equivocado ao dar tão grande ênfase à língua. E a Neide estava pedindo para eu achar que era apostila sobre a língua, porque a igreja está precisando. A importância da língua. Quando menos você espera, você está criticando o teu filho. Quando menos você espera, você está criticando o teu marido. Quando menos você espera, você está criticando o teu vizinho. O irmão me chamou para almoçar na casa dele. Sabe por que eu te chamei aqui? O vizinho está varrendo o lixo dele para frente da minha casa. Minha esposa está muito chateada. O que eu faço? Varre o lixo dela para a lixeira. Mas o lixo dela? Resolveu o problema. Lá em casa também aconteceu. A vizinha jogava o lixo para o nosso lado. A nossa serviçal começou a varrer a nossa calçada e a dela. Ama, não fica criticando. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito homem, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Tal varão, tal homem, tal mulher é perfeito. O Tiago fala, visto que é tão difícil controlar a língua. Quando menos se espera, nós estamos criticando uns aos outros. Imagina eu como pastor com 88, quantas críticas devem estar surgindo. O que esse velho está fazendo aí? Será que eu tenho que ouvir ele de novo? Vai ouvir, vai ter que me aguentar enquanto Deus não me recolher. Amém. Quando menos se espera, a língua prevalece. E agora eu estou terminando. Quem controla a sua língua com perfeição, obtém o controle de si mesmo. Também em todas as demais áreas da vida. Irmãos, este mundo, estou terminando. Este mundo em que vivemos é um mundo trágico, um mundo doente. É um mundo de miséria, de desgraça e infortúnio. É um mundo de vícios, de prostituição, de violência, de desamor. E de pessoas sem saber o que fazer. Pessoas sem esperança de nada. Milhões de pessoas, irmão, estão em desespero, sem esperança nenhuma, sem saber nada sobre o amor de Deus por eles. A igreja vem aqui e canta. Ó Jesus, como eu te amo.
E ficamos nisso. Voltamos para cantar de novo. E cantamos. E as pessoas lá fora, necessitadas do amor de Deus, que só nós possamos transmitir a eles. Ficamos nisso. Será mesmo que nós amamos o nosso próximo, que nunca viu falar do amor de Deus? E às vezes até seu vizinho. Será mesmo que amamos os nossos irmãos? Será mesmo que amamos essas almas perdidas, como a gente falava lá na tradição? Essas almas, né? Aqui nós falamos essas pessoas perdidas. Será que nós amamos essas pessoas que estão nesse mundo tenebroso, que não sabe para onde vai? Um sobe lá no prédio e mata, pá, pá, pá. Agora no Brasil, um menino entrou com 14 anos na sala ontem e matou 2 meninos e feriu mais 4 meninos. O que está acontecendo com esse mundo? Terminamos. Nós temos amado muito pouco. Estou falando para mim. Não é mesmo, irmãos? Muito pouco. Mas nós podemos afirmar agora, perante o nosso Deus que está aqui, presente: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Pois Deus, o nosso Pai, esse Deus invisível, se revela no amor recíproco que manifestamos entre nós cristãos. E quando lá fora vê que nós realmente nos amamos, vai haver mais conversões. Quando lá fora, em 5, 6 casas vizinhas, vê um grupo com esse que não falta, são assíduos, presentes, e agora o Josué também entrou para tocar, para ajudar, e muitos vão se converter por ver, sentir o amor entre eles e com essas pessoas. O teu grupo na casa, como você procede, passando esse sentimento, essa bênção de acolher, de receber pessoas, eles vão se interessar. Então termino. Irmãos, vamos orar. Parar de falar. Porque falar só não adianta. Vamos pedir, vamos clamar agora para Deus, que Ele nos ensine realmente a amar de verdade. Vamos levantar dos nossos lugares, nos aproximar e fazer um apelo, um clamor, para que não amemos de boca, não amemos simplesmente de palavras, mas amemos de verdade. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.